Bolsonaristas estão espalhando fake news sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul, na tentativa de evitar a inevitável comparação entre Bolsonaro e Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um canal de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Comercial, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 7 de maio, são agora 6 horas da tarde, e o mundo, não só o Brasil, e o mundo está prestando atenção, chocada, abismada com a catástrofe que ocorre no Rio Grande do Sul, por conta das cheias que inclusive atingiram fortemente a capital gaúcha, Porto Alegre. Logo, o governo federal se colocou de prontidão em prontidão e já tem executado uma série de ações para ajudar o povo gaúcho na reconstrução do estado, das cidades, garantindo recursos, enviando tropas, exército, marinha, enfim, em conjunto, evidentemente, com o governo do estado, para resgatar pessoas, para cuidar de tratar de salvar vidas. Mas a Birolirolândia, os bolsonaristas começaram a espalhar uma série de fake news, seja até mesmo divulgando o número de Pix, contato de Pix, enfim, o Pix errado, para que as pessoas doem dinheiro de forma equivocada. Inclusive a filha da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, divulgou o Pix da sua conta pessoal. Uma série de mentiras, como se doações tivessem sendo barradas em blitz, fiscalização, cobrando documento de barcos e jet skis que estão ajudando no resgate das pessoas que estão sob alagamento, ilhadas, enfim. Uma série de besteiras. O Dudu Bananinha soltou que a preferência foi primeiro para a cidade de Santa Maria, que é a cidade do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, quando àquela altura aí da Santa Maria era porque era a cidade mais atingida pelas cheias, pelas chuvas, enfim. Eu comentei numa live que eu fiz no último domingo, 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, que há uma série de situações ali que ajudaram a aumentar o impacto das cheias no Rio Grande do Sul, inclusive de ordem feitas, melhor dizendo, pelo atual governador Eduardo Leite durante o exercício do seu primeiro mandato em 2019, alterando cerca de 500 pontos, alterando, suprimindo, enfim, cerca de 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. O atual prefeito de Porto Alegre deixou zero reais para a defesa civil, catástrofes, enfim, não deixou dinheiro algum para este ano de 2024. Uma irresponsabilidade sem tamanho, os avisos já vinham chegando, enfim. Mas nesse momento histórico, é importante primeiro salvar as vidas do Rio Grande do Sul, das cidades afetadas, e atuar em coparticipação. A União, o governo federal, ele pode muito, né? Nesse momento, inclusive pode mais do que o governo do estado do Rio Grande do Sul e os municípios atingidos. E tem feito sua parte, inclusive pactuando com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal, que o aporte financeiro enviado ao Rio Grande do Sul, que já foi enviado e que será enviado, sai inclusive de regulamentos fiscais, de regras fiscais, esse tipo de coisa. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o governo Lula já garantiu mais de R$1 bilhão para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O Lula já foi mais de uma vez ao Rio Grande do Sul, levou ministros, levou o presidente da Câmara de Deputados, levou o presidente do Senado,
levou o ministro do Supremo Tribunal Federal uma diferença gritante para a postura de Jair Bolsonaro quando presidente da República e quando teve as cheias no estado da Bahia, por exemplo, em dezembro de 2021. Bolsonaro estava passeando de jet ski em Santa Catarina e disse que pensava que iria ficar mais de férias lá passeando. É fato, é evidente que o governo Bolsonaro, inclusive por pressão midiática e por pressão do poder legislativo, enfim, porque os políticos precisariam desses votos, estávamos chegando nas eleições, inclusive, destinou ao estado da Bahia ali cerca de 700 milhões de reais, foram destinados da União para a região baiana que foi atingida por aquelas chuvas. A gente precisa dizer isso, não precisa esconder isso. Mas a diferença da postura ela é gritante entre o presidente Lula e o Jair Bolsonaro. E estamos às vésperas de eleições municipais. E é o que a extrema-direita faz? Para tentar diminuir o papel do governo federal, do presidente Lula, repito, atuando em conjunto com o Estado do Rio Grande do Sul, com os municípios atingidos, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, agindo como se deve agir um governante de verdade, mesmo que a gente possa discordar desse governante. Mas é assim que se age, e não ficar passeando de jet ski, brincando para lá e para cá. Bolsonaro, inclusive, que deixou para atender a esse tipo de desastre desse tipo, ao sair da presidência da República, apenas R$ 25 mil. Isso mesmo, menos que um carro dito popular. Foi exatamente isso que ele deixou, R$ 25 mil. O prefeito de Porto Alegre, o Melo, deixou zero real, não deixou nada. E Bolsonaro deixou a presidência da República com R$ 25 mil para atender desastres naturais. Aí, durante a PEC da transição, esse valor foi elevado. Para o orçamento de 2024, se prevê 1,9 bilhão de reais para o Programa de Gestão de Riscos e Desastres do governo federal. Isso equivale a 70% a mais do que 2023. 2023 é sempre bom lembrar que é o orçamento deixado pelo Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, 70% é em relação a já após a PEC da transição, onde o valor chegado ali de R$ 25 mil chegou a quase R$ 1 bilhão, cerca de R$ 1 bilhão, enfim. Estão percebendo a diferença? Ela é gritante, a diferença. Enquanto a gente tem agora um governante que se propõe a achar formas de ajudar a população do Rio Grande do Sul, a ajudar o estado do Rio Grande do Sul, os municípios sul-rio-grandenses a se recompor, entre eles a capital Porto Alegre, os idólatras do tal mito ficam jogando mentiras, desvirtuando, atrapalhando inclusive a arrecadação, os donativos, as doações. Os estados brasileiros todos se solidarizando, fazendo campanhas de arrecadação, enviando inclusive ajuda de corpo de bombeiros, de defesa civil, etc. E no momento que eu gravo esse vídeo, inclusive, Alagoas está sob fortes chuvas, já há alagamentos na capital, Maceió. E mesmo assim, os alagoanos, por exemplo, o governo do estado de Alagoas enviou ajuda ao Rio Grande do Sul. É essa a diferença. E aí precisa mudar o foco, desvirtuar o foco, porque nesse tipo de situação, nesse momento em que a gente vê o outro ali, os próximos a nós, nossos conterrâneos, nossos irmãos sofrendo por uma catástrofe, sofrendo, perdendo suas casas, perdendo familiares, perdendo animais de estimação, enfim. O espírito solidário aumenta muito entre nós. E termos um líder que ajuda a fomentar isso, que luta, que faz gestos, enfim, ações de governo para tentar mitigar esse problema, também muda a percepção deste governante. Então, tem muita gente que, por exemplo, pode desaprovar o Lula e, a partir dessa medida, passar a aprovar o Lula ou vê-lo com melhores olhos, enfim. Tudo pode acontecer, inclusive nada, sejamos francos. E é esse o receio que os bolsonaristas têm. Por isso fica com essa mentirada toda, além de ser a praxis regular dessa turma, de ficar inventando besteiras,
tentar criar factóides, falsidade, enfim. Eu estava, antes de gravar esse vídeo, vendo aí agora me fugiu o nome, que só tomou lapada do Elias Jabbour, num podcast desse aí sobre economia, etc., mentindo, dizendo que estava numa blitz e a blitz estava tomando donativos, isso que é uma mentira deslavada, não tem sequer uma imagem, porque se ela tivesse presenciado isso, ela teria, no mínimo, feito uma foto filmada, etc. E ela não fez nada. Ela não fez nem o migué de se filmar no carro para se reclamando sem ninguém estar vendo o que ela está vendo. Ou seja, essa turma vive da mentira e isso tem perna curta. A população sul-rio-grandense está acompanhando. É evidente que está nesse choque, um monte de boato, um monte de informação, mas à medida que as coisas forem se resolvendo, forem entrando na calmaria, na tranquilidade, as pessoas vão saber identificar, saber quem perceber, né? Identificar quem procurou ajudá-las e quem tentou surfar uma onda eleitoral, desvirtuar o que de fato estava ocorrendo. E com isso eu não estou dizendo que as ações estão adotadas até aqui, as ações pós-alagamento estão perfeitas, contemplam tudo que precisa ser contemplado, nada disso. O que eu estou dizendo é que há uma série de ações sendo feitas. Veja, até o momento que eu gravo esse vídeo, já é mais de R$ 1 bilhão para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Até o momento que eu gravo esse vídeo, ainda não foi aprovada uma série de medidas pelo Congresso Nacional, inclusive para tirar o dinheiro enviado ao Rio Grande do Sul das leis fiscais, de limitação fiscal, teto de gasto, déficit zero, essa bobageira toda, e tirar disso. Nem foi aprovada ainda, porque a União está se propondo, o governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se propondo o seguinte: os recursos ao Rio Grande do Sul serão na medida da necessidade. Ou seja, não há um teto para enviar. Vai enviar até refazer. E essa disposição Lula tem desde sempre, não é de agora, e com qualquer região que venha passar por esse tipo de coisa. Foi assim, por exemplo, com as cheias que deram em Alagoas e Pernambuco em 2010, que rapidamente o Lula liberou recursos para a construção de casas, etc. Uma cidade aqui no interior de Alagoas, cidade chamada Branquinha, precisou ser deslocada de lugar, porque não dava mais devido ao estrago que as águas causaram naquela época na cidade de Branquinha, no interior de Alagoas. O que a gente está vendo aí é o descaso, inclusive, com as vidas. Se essas figuras fossem minimamente cristãs, como dizem que são, nessa hora, agora, não tinha essa besteira de ficar inventando fake news, inventando lorota. E deixa comparar. Fazer o quê? É da vida, a vida é assim mesmo, deixa comparar. A comparação, ela é inevitável e é inexorável que as pessoas olhem e percebam como Lula, de fato, é um governante que se propõe a ser um governante à altura do povo brasileiro, e o outro foi só um paspalhão que culpou a presidência da República por uma conjuntura de extremismo conservador que tem tentado dominar o planeta Terra neste início do século XXI. A comparação é inevitável. É o Lula aqui e o Bolsonaro lá embaixo da terra, de tão baixo que ele é.